Bom dia, seja muito bem-vindo ao Você Melhor. E a partir de agora vamos juntos falar sobre saúde e bem-estar e dos cuidados que fazem a diferença no seu dia a dia. Eu sou o Gui Moreira e é um prazer ter a sua companhia. Estamos também em tempo real pelas plataformas digitais. Veja agora os destaques do programa de hoje. Depressão, uma condição que mexe com a saúde emocional e é motivo de preocupação. O assunto é tema da coluna da médica Stephanie Queiroz. Ele é um dos procedimentos estéticos mais procurados, o clareamento dental. Confira as informações com a cirurgiã dentista doutora Beatriz Pereira. O osteopata Rodolfo Marcos explica por que a combinação de artrose e frio pode causar muita dor, principalmente durante a manhã. O advogado Luca Guerra fala de um medicamento novo que está sendo a esperança para quem perdeu os movimentos e a sensibilidade na medula espinhal. E ainda, conheça uma doença crônica inflamatória que acomete principalmente pernas e braços. Vamos entender mais com a especialista em lipedema, Gabriela Costal. Todas essas informações você confere agora no Você Melhor, na Band Minas. Depressão, uma condição que mexe com a saúde emocional e é motivo de preocupação. O assunto é tema da coluna da médica Stephanie Queiroz. Vamos ver. Olá, Gui Moreira. Olá, você que está nos acompanhando. Hoje eu quero conversar sobre uma doença que ainda é cercada por muito preconceito, a depressão. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você conhece alguém que mudou, mas ninguém consegue explicar exatamente o que aconteceu? Às vezes, essa pessoa continua sorrindo, trabalhando, cuidando da família e até cumprindo as suas responsabilidades, mas parece ter perdido a energia, a motivação e o prazer por tudo aquilo que antes fazia sentido. E é justamente por isso que muitas pessoas demoram para perceber a depressão, porque ela nem sempre vai aparecer como uma tristeza. Muitos pacientes eles chegam no consultório falando de cansaço, falta de disposição, dificuldade de concentração, que alterou o sono ou aquela sensação de que perdeu a capacidade de sentir prazer. A depressão ela é uma doença que ela altera o funcionamento do cérebro e interfere a forma como pensamos, como sentimos, como enxergamos a vida. E por isso, ela não pode ser vista como uma falta de força de vontade ou algo que a pessoa precisa simplesmente superar sozinha. A medicina tem mostrado cada vez mais que o funcionamento cerebral também influencia de todo o organismo. Alterações hormonais, problemas na tireoide, deficiências nutricionais, processos inflamatórios, excesso de estresse, noites mal dormidas podem estar envolvidas no surgimento ou manutenção dos sintomas. Por isso, no consultório, além de avaliar a história e os sintomas de cada paciente, eu também investigo as possíveis alterações hormonais, metabólicas, nutricionais e inflamatórias que possam estar contribuindo neste quadro. Essa avaliação permite construir um tratamento mais completo e mais individualizado. Em alguns casos, os medicamentos serão fundamentais. A psicoterapia também tem seu papel essencial, e cuidar dos hábitos de vida e da saúde do organismo como um todo faz parte desse processo de recuperação. Se você percebeu que perdeu o prazer pelas coisas, que o cansaço não melhora ou que sente que já não é a mesma pessoa, procure ajuda. A depressão tem tratamento e compreender não apenas o sintoma, mas também os fatores que podem estar envolvidos naquele adoecimento pode transformar a forma de cuidar de cada paciente. Até o nosso próximo encontro. Um dos procedimentos estéticos mais procurados, mas ainda cercado de muitas dúvidas, é o clareamento dental. Confira as informações com a cirurgiã dentista doutora Beatriz Pereira. Eu recebo agora a cirurgiã dentista Beatriz Pereira. Doutora, é um prazer ter você aqui conosco. Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui no programa Você Melhor na Band. Doutor, o prazer é nosso te receber e o tema abordado vai ser clareamento, onde gera muitas dúvidas, né? Um sorriso bonito faz toda a diferença. Mas conta pra gente, clareamento é para todo mundo? Não, clareamento ele tem as indicações, né? Adolescentes a partir dos 15 anos e adultos, não é recomendado para gestantes e lactantes. Agora vamos falar sobre o procedimento do clareamento caseiro.
funciona com segurança? Sim, ele funciona muito bem, desde que seja feito sob orientação de um profissional, né, para não ter danos à saúde. E doutora, outra coisa, como que faz para manter os dentes claros por mais tempo? Evitar o uso de cigarro, consultas periódicas ao dentistas ali para poder manter o clareamento ali de tempo em tempo, uma vez, 2 vezes ali ao ano. E esse procedimento ele costuma trazer sensibilidade? Sim, os agentes clareadores, eles vão penetrar ali no esmalte do dente, né, causando essa sensibilidade. Então, é muito importante que os pacientes sigam a orientação certinho dos profissionais, né, não tente fazer algo em casa. Hoje em dia vende muitos produtos na internet, né, e às vezes não é seguro. Doutora, muito obrigada por essas informações, é um prazer ter você aqui conosco no programa Você Melhor. Eu que agradeço o convite. E se você quiser saber mais sobre clareamento dental, faceta e outros procedimentos, é só me seguir nas redes sociais. Será um prazer te atender. O osteopata Rodolfo Marcos explica por que a combinação de artrose e frio pode causar muita dor, principalmente durante a manhã. Acompanhe. Olá, Gui Moreira. Olá, telespectadores da Band. Então, a artrose é um desgaste articular, principalmente no processo de envelhecimento da idade. E no inverno, tem vários fatores que podem gerar esse incômodo, gerar essa falta de mobilidade. Um deles é o inchaço, um deles é o líquido sinovial, que é o líquido que preenche as articulações. Ele fica mais grosso, ele fica mais exposto. E o que acontece? Principalmente na parte da manhã, ele tem a sensação de rigidez. Aí vem a parte muscular, a rigidez muscular. Aí o idoso, com frio, ele quer ficar mais dentro de uma cobertazinha, então ele para de se movimentar também. Então tem diversos fatores que podem gerar esse incômodo, essas dores, principalmente no inverno. A gente tem que pensar que ele não pode esperar o inverno para ter dor. Então, o que nós temos que fazer? Ele dá uma continuidade na atividade física, procurar pessoas especialistas na idade, porque muitas vezes ele procura pessoas que fazem a mesma atividade física com um jovem e não tem um contexto da idade, evitar movimentos que gerem mais ainda esse desgaste articular. Então, esse seria o contexto para aliviar a dor e frear, principalmente na parte do inverno. Essa dor, o idoso, quando ele chega numa capacidade de independente, ele perde essa independência, né, ele começa a ter vários fatores, tanto na família, a sua vida diária. Então, os fatores assim, inchou a perna começou a inchar nas articulações, cotovelo, quadril, mão, joelho, principalmente joelho, ele não consegue mais se locomover, e essa locomoção ele começa a ter limitações, começa a ter inchaços, as articulações começam a ficar vermelhas, então ele tem sim que procurar um especialista. Lá no Instituto Rodolfo Andrade, na minha região, nós temos um programa para acompanhar esse idoso, né? Então tem vários recursos para tirar os edemas, inchaço, dar mobilidade para ele, verificar realmente se aquele inchaço é da articulação desgastada ou se vem de um outro fator metabólico. Então, para dar essa continuidade do idoso continuar sendo independente. Eu quero agradecer o convite do programa. Se você deseja saber mais desse assunto ou tem alguém que precisa desses cuidados, entre em contato com a gente. Então, vai ser um prazer em poder te ajudar. O advogado Luca Guerra fala agora de um medicamento novo que está sendo esperança para quem perdeu os movimentos e a sensibilidade na medula espinhal. Acompanhe. Olá, Gui Moreira. Um grande abraço para você e para todo mundo que está aqui com a gente. Nos últimos meses, a polilaminina virou assunto em todo o Brasil. E quando a gente entende um pouco mais, fica fácil entender o porquê. Esse medicamento novo está sendo a esperança de pessoas que receberam um diagnóstico de paraplegia e tetraplegia, para que um dia possam retomar sua autonomia. Mas junto com a esperança vieram algumas dúvidas, e uma delas é jurídica. Se meu médico indicou, eu tenho o direito de receber esse tratamento pelo plano ou pelo SUS? Essa é uma resposta que precisa ser dada com muita responsabilidade. O direito da saúde acompanha a evolução da medicina e também depende de certas regulações. Muito do debate hoje gira em torno do acesso ao medicamento e a falta de alternativa no mercado. É um medicamento novo e é natural que precise ser testado com segurança antes de ser disponibilizado ao público. Mas existe também o pressuposto para a aplicação de tratamento ainda em fase de testes. Para isso é necessário que sejam cumpridos diversos pré-requisitos.
desde o tempo da lesão específica até quanto tempo se passou desde o acidente. Isso não significa que o paciente não tem direitos. Significa que cada caso precisa ser avaliado individualmente, com as informações certas e o suporte adequado. Esperança é essencial, mas esperança com informação de qualidade é ainda mais poderosa. Muito obrigado, Gui. Até o próximo encontro. Conheça agora uma doença crônica inflamatória que acomete principalmente pernas e braços. Veja mais com a especialista em lipedema, Gabriela Costal. Especialista em lipedema, recebo agora a esteticista Gabriela Costal. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Priscila. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Band, ao programa Você Melhor, pelo convite. Gabriela, fala pra gente o que é lipedema. Há uma grande dúvida sobre o que é o lipedema, que antigamente era muito confundido com obesidade, com sobrepeso e que por muitos anos as portadoras tiveram a doença em processo de progressão por conta justamente da falta de diagnóstico. Essa condição crônica, com o nome de lipedema, se dá devido a um processo inflamatório que acomete principalmente os membros inferiores e também os braços. E essa condição inflamatória, ela se aloja principalmente no tecido conjuntivo, ali onde a gente tem a camadinha de gordura. Quando esse processo inflamatório vai se alojando na região da camada de gordura, Priscila, que vai dando o volume corporal dessas portadoras. Então, com essa má distribuição, os membros que deveriam ser compostos somente de gordura passam a ser gordura, processo inflamatório e fibrose, que é uma anormalia, uma cicatrização desse processo inflamatório. E quais são os estágios do lipedema? Bom, hoje nós temos 4 estágios catalogados. O primeiro estágio, as pacientes só percebem uma anormalia estética, a aparência irregular, um aspecto bem similar à celulite. No estágio 2, que é uma evolução do estágio 1, já nota-se a presença de nódulos. Esses nódulos eles são típicos da doença lipedema e muitas vezes é a própria fibrose, a cicatrização do processo inflamatório presente no membro. Do estágio 2 já encaminha para o estágio 3, que começam-se muitos vasinhos na aparência superficial das perninhas, começam-se dores também, peso, edemas, e do estágio 3, caso não haja um tratamento, evolui para o estágio 4, que já é o lipolinfedema, uma condição em que o próprio lipedema, por conta dos nódulos, acarreta uma condição secundária chamado linfedema, que é um edema bem volumoso nos membros, que pode ser unilateral em uma só perninha ou então bilateral nas duas pernas. E o que pode ser feito para controlar a doença? Bom, vamos lá. Quando a gente se fala de uma condição crônica, nós temos que saber que o tempo todo a gente tem que manter um cuidado, não só um cuidado clínico, mas um cuidado em casa. Coisas que a gente pode fazer, intervir com uma suplementação legal para controle de processo inflamatório, fazer um tratamento clínico, como que nós fazemos no Colinas Estética. Nós temos unidade em Divinópolis e em Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente faz a limpeza interna do processo inflamatório. E isso é muito legal, porque praticamente demora-se muito tempo depois dessa limpeza clínica para a paciente ter que retornar de novo com a gente. Então a manutenção, ela costuma ter um tempo legal de distanciamento. Uma outra questão é o uso de meias compressivas em casa, ou então pacientes que não gostam do uso de meias compressivas. Existem também as calças de compressão, que nós indicamos muitas vezes para as nossas pacientes. É muito legal também cortar, tirar o glúten da alimentação. O glúten é um dos alimentos que mais inflamam no caso da paciente portadora de lipedema. Aí foram algumas dicas, mas o legal mesmo é fazer uma limpeza desse processo inflamatório. Gabriela, muito obrigada por todas essas informações. Foi um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada, Priscila. Obrigada ao programa Você Melhor e à Band TV.
O Você Melhor MG deste domingo vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência em todo o estado. Para rever nossas edições, escaneie o QR Code que está na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na Band Minas. Até lá!